Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Como vocês podem ver, estou aqui com o professor Mohammad Marandi, falando direto de Teherã. Professor Marandi, obrigado por voltar ao programa. Oi, Dani. Muito obrigado pelo convite. Se ainda for seu aniversário, a gente pode pedir para todo mundo curtir o programa, já que é seu aniversário. Faz umas 2 semanas que foi seu aniversário, então se ainda estiver valendo, a gente pode fazer de novo. Na verdade, tem uma piada engraçada de um amigo da faculdade. Minha identidade, na época em que eu fiz 21 anos, dizia 17 de maio, que é hoje. E eles riam, dizendo que estava errado, que o Detran tinha feito besteira. Mas enfim, resumindo, muitos amigos da faculdade juram que meu aniversário é no dia 17 de maio, hoje. Então, de certo modo, faz sentido. Você pode usar a data da carteira de motorista para fazer o pessoal gostar do programa. Certo. Bom, pessoal, se eles aceitarem sua carteira de motorista no programa, então... Se o pessoal que está assistindo não tiver problema com isso, vai gostar. Bom, no mínimo, todo mundo pode apertar o botão de curtir. É de graça. Então vamos começar. Que tal isso, professor Marandi? A gente está, digamos, na fase mais perigosa dessa guerra, porque as condições globais estão se deteriorando, especialmente na economia. Os países do Golfo estão enfrentando resultados negativos em relação à produção de petróleo. Os Estados Unidos estão queimando suas reservas e, mesmo assim, o país está em conversas com Israel. Supostamente, Trump e Netanyahu devem falar a qualquer momento para discutir o que os assessores americanos e, claro, os israelenses vêm preparando para uma nova rodada de ataques. O Irã tem repetido que o dedo deles está no gatilho se essa guerra recomeçar. Professor Marandi, qual é a sua avaliação do momento atual, considerando que parece que os Estados Unidos, depois dessa visita de Donald Trump à China, estão buscando algum tipo de retomada? Sim, eu corro o risco de parecer aquele cara que vive gritando, o lobo vem aí. Embora eu não seja mais um garoto, já sou um homem velho. Mas eu venho dizendo, acho que já faz umas 3 semanas, não sei exatamente quanto tempo, que estamos muito perto de uma guerra. E eu acho que isso foi adiado um pouco, provavelmente por causa da China. Mesmo que a gente nunca tenha tido certeza disso, faria pouco sentido Trump atacar o Irã logo antes da viagem à China. Mas, por outro lado, sendo Trump, a gente sempre ficava esperando um ataque. Agora que a viagem à China acabou e terminou mais ou menos como se esperava, sem nenhum sucesso, na minha opinião, foi, no geral, um fracasso para o Trump. É. Porque olha, o que a gente viu nessa viagem foi o presidente Xi como o líder mundial e o Trump parecendo o número 2. Então a única coisa positiva para ele nessa viagem, como eu já disse em outro lugar, é que ele não se fez de bobo e não ofendeu os chineses durante os 2 dias. Ele conseguiu se controlar enquanto esteve em Pequim. Mas fora isso, ele não ganhou nada. E isso já era esperado. Quer dizer, se alguém tivesse acompanhado a viagem do ministro das Relações Exteriores do Irã à China, uma semana antes da dele, ou algo assim, talvez um pouco mais, teria percebido, pela linguagem corporal, pelas declarações dos dois lados, pela reação nas redes sociais, pela reação da mídia chinesa, tanto a oficial quanto a semi-oficial, que estava claro. Os chineses não iam ficar do lado dos Estados Unidos. E o fato de o Trump parecer achar que poderia conseguir alguma coisa mostra, na minha opinião, o quanto o Departamento de Estado dele e todo o aparato de segurança nacional são completamente sem noção sobre a China. A gente já ouviu antes que ele tirou todos os especialistas em Irã, em China, em Rússia, que, para ser sincero, eu tenho quase certeza de que eram, em sua maioria, pessoas bem ruins e muito hostis em relação a esses 3 países.
Mas pelo menos eles tinham alguma noção do que estava acontecendo, mesmo que de um jeito distorcido. Eles podiam ter dito para ele, por exemplo, que agora, indo para Pequim, ele não ia conseguir nenhuma concessão sobre o Irã. Ou podiam ter avisado, sabe? Pelo menos isso. Iam dizer que a China é má, que são pessoas horríveis, mas que isso não ia funcionar, ou que aquilo não ia dar certo. Então ele foi às cegas e voltou de mãos vazias. Agora estamos de volta ao ponto em que estávamos. E é como eu disse, estou soando o alarme. Estamos à beira de uma guerra. E eu acho que isso pode acontecer hoje à noite, pode acontecer nos próximos dias ou até na semana que vem. Mas eu acho que, bom, não dá para dizer com certeza, mas aqui eles estão trabalhando com essa suposição. Agora, isso pode se manifestar de formas diferentes. Mas, de novo, a suposição de trabalho aqui é que vai ser um ataque em grande escala, em que os israelenses e o regime americano bombardeiam a infraestrutura crítica do Irã, atingindo pessoas comuns, usinas de energia elétrica e tentam tomar território na região do Golfo Pérsico, ilhas, áreas do continente ali, e que usem seus terroristas wahhabitas, salafistas, takfiris, ao longo da fronteira com o Paquistão para realizar assassinatos e infiltrações a partir dali. E eles usam seus terroristas no norte do Iraque e nas áreas curdas. Tem cerca de 5 ou 6 mil deles lá, prontos para atacar o Irã a partir da fronteira norte do Iraque. Essa é a suposição de trabalho agora no Irã, que a resposta vai incluir também operações dentro do país, como aquela operação fracassada perto de Isfahan, que não tinha nada a ver com pilotos ou algo assim. O objetivo era extrair o urânio do Irã. Então essa é a expectativa, que vai existir um ataque em grande escala e uma tentativa de eliminar o urânio iraniano, talvez até ocupar partes do país. E eu devo acrescentar que a suposição também é a seguinte: os insurgentes armados, que nos dias 8 e 9 de janeiro estavam matando policiais, centenas de policiais nas ruas, e alguns milhares de cidadãos iranianos, aqueles aos quais o Trump vive se referindo, que eles, os que restaram, e talvez novas pessoas recrutadas pela internet, que eles, ou outros que possam se infiltrar pelas fronteiras do Irã, vão tentar algum tipo de insurreição armada em diferentes cidades iranianas. E é importante lembrar, aliás, só para refrescar a memória dos seus espectadores, a gente já falou disso várias vezes, que toda aquela história de 30, 40, 50 mil pessoas sendo assassinadas, manifestantes pacíficos nas ruas, claro, sempre foi uma mentira. Mas as 3.117 pessoas que foram assassinadas. Agora está claro que as agências de inteligência ocidentais estavam por trás disso, os israelenses, os americanos, o MI6, e foram eles os responsáveis por essas mortes. E toda vez que o Trump fala, ele repete: arma nuclear, mataram 40 mil pessoas. Arma nuclear, mataram 40 mil pessoas. Esse ataque ao povo iraniano, lá atrás, que a mídia ocidental divulgou amplamente, fazia parte da agenda desde o começo. Era para preparar o terreno para um ataque ao país. E isso é algo que as pessoas precisam ter em mente, porque agora a gente ouve que, sei lá, o Irã teria dado, ou alguém teria dado, centenas de drones para Cuba. Eu, sinceramente, não acho que o Irã tenha feito isso. Eu não sabia disso, porque todas as manchetes nas primeiras reportagens diziam apenas que Cuba tinha adquirido esses drones. Eu não vi nenhuma fonte, mas você está dizendo que o relatório afirma que foi o Irã? Talvez eu esteja errado, mas sabe, é sempre a gente, especialmente quando o assunto é drone. Porque o Irã, vocês, os iranianos, são os reis dos drones, eu acho. Mas enfim, continuando. Então Cuba vai destruir os Estados Unidos com algumas centenas de drones e vai acabar com a Flórida. Tudo isso é só, sabe, como as drogas e os barcos de tráfico. São ferramentas, são invenções, são meios pelos quais o Império engana o próprio povo e também o povo do Ocidente. Tempo suficiente para fazer o que quer fazer.
E depois, alguns anos mais tarde, aparecem os documentários, os vazamentos. Não era bem assim, não existiam armas de destruição em massa no Iraque, e por aí vai. Bom, depois que já é tarde demais, aí dizem que foi um erro ou qualquer coisa assim. Mas olha, agora as pessoas precisam ficar atentas em relação a Cuba. Amanhã pode haver protestos em Cuba e talvez algumas pessoas morram, ou até dezenas de pessoas morram. E aí vão dizer que é preciso salvar o povo cubano. Eles têm drones e vão invadir os Estados Unidos e você vai ouvir todo tipo de absurdo, possivelmente, se tiverem energia para ir até Cuba, para tomar Cuba. Mas tomara mesmo, que o eixo da resistência nessa guerra dê um golpe tão forte em Trump, se Deus quiser, que o povo de Cuba seja poupado. E parece que... Bom, eu acabei de olhar o relatório da Axios, ou melhor, o relatório da CIA sobre isso, mas a Axios estava dizendo que, de fato, eles estão culpando tanto o Irã quanto a Rússia. Então ainda tem gente em Washington, os chamados falcões da Rússia, tentando manter o foco na Rússia. Sabe, nem todos estão com a cabeça voltada para o Irã ou para Cuba, mas dizem que culpam Rússia e Irã por fornecerem, sei lá, umas 100 e poucas drones. E me parece que, especialmente no caso de Cuba, isso pode ser uma resposta ao fato de que há republicanos importantes no Senado e na Câmara que não querem ver uma escalada agora com Cuba. Simplesmente porque querem melhorar os números nas pesquisas antes das eleições de novembro. Porque, no fim das contas, estamos falando das carreiras deles, na Câmara e no Senado. É o cargo deles que está em jogo. Então não tem nada a ver com Cuba, não é benevolência com Cuba. Mas ainda assim, quando o assunto é o Irã, pessoalmente, Randy, um dos principais relatórios, assim como os democratas que agora são contra a guerra com o Irã, mostra que não é porque eles são humanos ou pessoas decentes. Não. Se eles estivessem no poder, teriam começado a guerra. E eles também sabem interpretar os sinais. Agora tá tudo indo ladeira abaixo. Você travou um pouquinho. Mas você estava dizendo, professor Randy. Desculpa, você travou um pouquinho. O que eu tô dizendo é que como as coisas estão desandando tão rápido, eles são os primeiros a pular do barco. Claro, e é sempre mais fácil, professor Randy, quando você não tem o poder de impedir, como os democratas já mostraram que não têm, tanto por falta de vontade, quanto por razões estruturais, já que eles simplesmente não conseguem vencer nenhuma eleição. Então mas quando o assunto é o Irã, um dos principais relatórios que saíram, professor Randy, fala sobre os Emirados Árabes Unidos. Parece que os Emirados estão sendo usados como, tipo a isca na linha de pesca, sabe? Os Estados Unidos ficam jogando essa isca e dizendo, essa é a nossa peça para recomeçar a agressão contra o Irã. Agora há relatos, você viu isso, de que o governo Trump estaria dizendo para os Emirados Árabes tomarem uma ilha em disputa entre eles e o Irã. O que você acha disso? E será que os Emirados vão mesmo ser a base de lançamento para essa nova guerra de agressão? Bom, os Estados Unidos trouxeram, como você sabe, um monte de tropas hoje. E a maioria daqueles aviões que a gente viu chegando o tempo todo na região, por semanas depois do cessar-fogo começar, estavam trazendo equipamento. Pelo que parece, a maior parte desses aviões estava trazendo material para um ataque terrestre. Muitos deles, claro, levavam munição e peças de reposição para os aviões, para que pudessem matar mais crianças em escolas e coisas assim. Mas a maioria era mesmo para ataque terrestre. Pelo que eu entendo, muitas dessas tropas estão nos Emirados, muitas estão no Bahrein e várias estão no Kuwait, se eu não estiver enganado. Eu devia ter conferido isso antes de vir para o seu programa. E aí muitos desses aviões estão no Catar, na Arábia Saudita e também nos Emirados. Então, se houver um ataque, sim, os Emirados vão servir como base ou vão ser um dos lugares de onde o ataque começa.
Os Emirados não têm uma força militar forte. É um país com cerca de 1.200.000 pessoas e não tem forças armadas de verdade. Tem muito armamento, armas, jatos e tudo mais, mas isso é basicamente por causa da corrupção. Eles compram as armas para subornar os Estados Unidos. As propinas ou as comissões vão para os senadores americanos, para os príncipes, para a família real, e depois eles usam esse dinheiro para comprar palácios, mansões e prédios de apartamentos. É, Manhattan e esse tipo de coisa. Mas eles, sozinhos, não têm capacidade de conduzir nenhuma guerra. A gente lembra que durante os 7 anos de genocídio no Iêmen, quando toda a Península Arábica, todos esses países, Catar, Arábia Saudita, Emirados, Turquia, infelizmente todos eles estavam ajudando a Arábia Saudita e os Emirados apoiando-os. Mas a OTAN também estava lá, para massacrar crianças no Iêmen e deixá-las morrer de fome. Os americanos faziam parte do bloqueio no Mar Vermelho. Eu conheço um ex-funcionário americano que me contou pessoalmente que estava em um dos navios da Marinha, e ele mesmo viu quando pararam um barco, revistaram o barco e descobriram que estava cheio de remédios. O barco estava levando remédios para o Iêmen, e eles jogaram tudo no mar. Esse é o tipo de cerco que estavam impondo ao país. E claro, o Catar e o Erdogan se afastaram disso, não porque se importavam com o povo do Iêmen, mas por causa do cerco que depois foi imposto ao próprio Catar, o que acabou gerando uma divisão. Mas o ponto é o seguinte: os sauditas e os emiradenses, com todo o apoio internacional, com conselheiros dos Estados Unidos e do Reino Unido, bombardeando o Iêmen dia e noite e mantendo o cerco, não conseguiram vencer a guerra lá. Então, o que os Emirados acham que vão fazer contra o Irã? O Irã pode destruir os Emirados. Os Emirados perderiam toda a sua infraestrutura crítica em 1 ou 2 dias. Então eles não conseguem fazer nada sozinhos. Mas na verdade são piores do que os outros países da região do Golfo Pérsico, por causa da obediência aos Estados Unidos e do incentivo à violência e à guerra. E claro, a aliança deles com o regime israelense foi exposta pelos próprios israelenses, de um jeito que agora até eles estão constrangidos, porque vinham tentando negar isso. Quando Netanyahu, o chefe do Mossad, o chefe das Forças Armadas e todo mundo foram aos Emirados durante a guerra, agora os emiradenses dizem não, ninguém veio. Aquilo foi muito constrangedor. Foi incrivelmente humilhante. E eu acho que você está totalmente certo. Parece que o governo Trump estava tentando entender como estavam as coisas com os seus aliados do Golfo. E muitos deles, eu acho, têm muito medo do que pode acontecer se a guerra recomeçar. E tem os Emirados Árabes Unidos, que, pelo que parece, decidiram apostar o que restava da própria credibilidade para continuar essa guerra a qualquer custo. É impressionante. E é chocante, porque tudo o que você acabou de dizer é verdade. Os Emirados tiveram um dos papéis mais, se não o mais, sinistros na guerra no Iêmen. E algumas das histórias horríveis sobre o regime de tortura que eles impuseram são simplesmente, sabe, é absolutamente... Enfim, eles basicamente usavam mercenários, eles mesmos não lutam. Que tipo de exército eles têm, de verdade? O quê? Isso continua. Bom, uma coisa que eu queria perguntar, na verdade, por Rondi. A Ilha Levant, aquela ilha disputada aqui, entre aspas, que estão pressionando os Emirados Árabes Unidos a tomar. Fala um pouco sobre isso, se você souber, porque existem essas chamadas disputas entre os Emirados e o Irã em torno de certas ilhas nessa região. E quase não se fala sobre o porquê disso, nem qual seria o benefício, se é que existe algum, para os Emirados servirem de base de lançamento para os Estados Unidos fazerem algum tipo de operação nessa ilha. Tipo, qual é o sentido disso? Bom, não é que a Ilha Levant seja uma ilha disputada. E claro, para Irã, não existem ilhas disputadas. Os Emirados foram criados, se não me engano, em 1971.
O Irã existe há alguns milhares de anos, então não há nada para discutir. Mas as 3 ilhas que os Emirates fingem ter algum tipo de reivindicação, esse país que nasceu 5 anos depois de eu nascer, são acho que a Grande Tumbe, a Pequena Tumbe e Abu Musa. Essas 3 ilhas. Já a Ilha Levant é uma ilha que, pelo que eu vi, os americanos estavam incentivando eles a tomar, porque acham que as defesas lá são mais fracas. Por quê? Porque ela fica muito perto da costa iraniana. Mas isso não muda nada, porque o importante são as contraofensivas. Os iranianos vão fazer o seguinte: se os americanos ou qualquer outro fizerem um ataque, eles não vão tentar proteger cada metro quadrado a qualquer custo. Eles vão recuar com facilidade em algumas áreas, deixar os americanos entrarem e aí sim começar a atacá-los. Pode ser os americanos, os emiradenses, quem quer que seja. Podia até ser os bolivianos, tanto faz. Mas depois disso, eles vão começar a atingir essas forças com drones, mísseis, bombardeios, ataques diretos, até que sejam obrigados a se retirar. E se você olhar agora a previsão do tempo em Dubai, não sei como está neste momento, a umidade está altíssima. Deve estar nas alturas. E a gente está chegando no verão, né? Então, em menos de 2 semanas, já vai ser junho. Esse não é o momento do ano em que você quer mandar tropas terrestres para lutar nessas regiões. É mais ou menos como aconteceu com os russos. O inverno era quase um general no exército deles, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto nas guerras napoleônicas, e por aí vai. No caso do Irã, o clima na Península Arábica e na região do Golfo Pérsico é uma grande vantagem para enfrentar qualquer força de agressão. Não é bom para o equipamento deles, não é bom para os americanos em nenhum sentido, e obviamente não é bom para os soldados. Agora tá marcando 31 graus no meio da noite, em Dubai. A umidade, claro, também tá muito, muito alta. Então, essas não são condições ideais para fazer nada lá fora. Isso é remoto. Acordei ninzai quente. Bom, professor Randi, vamos falar das consequências então. Porque a gente está vendo que o New York Times publicou um artigo sobre o choque do petróleo que a guerra contra o Irã já causou. E dá para ver que alguns países, quer dizer, as empresas americanas de gás natural liquefeito e de petróleo, lucraram nesse período. A Rússia e alguns outros países também. Mas boa parte do Golfo tem enfrentado resultados negativos. E eu queria que o senhor explicasse para a gente. O Irã tem dito, de forma consistente, que já tem uma resposta preparada e que essa resposta seria bastante devastadora. Então conta pra gente que tipo de impacto a gente pode esperar daqui pra frente, se os Estados Unidos realmente decidirem fazer isso. Porque o próprio governo americano já admitiu que deve ser uma operação curta, 1 semana, 2 no máximo, pelo que disseram. Mas parece que as consequências, mesmo de algo tão curto, podem ser extremamente graves. Bom, primeiro eu queria dizer outra coisa, mas já eu chego na sua pergunta. Eu só quero comentar que aconteceu algo hoje no Irã que, na minha opinião, é bem importante. Durante o governo do presidente Rouhani, quando ele estava no comando, foi a época em que a gente assinou o JCPOA, o Acordo Nuclear, em 2015. O governo iraniano tomou uma decisão de política externa muito ruim, de praticamente ignorar a China e se inclinar para outro lado. Quero dizer, a administração fez isso. O Ayatollah Khamenei, o Marja, não era a favor dessa postura. Mas o governo, bem, ele sempre deu bastante liberdade para os diferentes governos seguirem o rumo que quisessem. Então, o Rouhani cometeu o erro catastrófico de se inclinar para o Ocidente, mesmo estando claro que ele não ia conseguir nada com isso. De qualquer forma, ele estava indo atrás de uma miragem, e por causa disso, nossas relações com os chineses acabaram sofrendo. Quando o presidente Xi veio ao Irã, as negociações com o presidente Rouhani não foram ideais, e não se alcançou muita coisa.
O presidente Xi voltou para casa provavelmente bem, ou pelo menos um pouco, insatisfeito. Depois de mais ou menos um ano, Dr. Velayati quis ir à China. Ele era o assessor de política externa de Members. Naquela época, ele tinha dois assessores para The leader had two foreign policy advisors at that time. One was him and one was Dr. Kharozi, who the Americans and Israelis murdered. Um deles era ele, e o outro era o Dr. Karazi, que os americanos e os israelenses assassinaram. O Dr. Velayati queria ir à China para tentar consertar ou melhorar a relação, mas por vários motivos isso não foi possível. Aí alguém sugeriu o Dr. Larijani, que na época era o presidente do parlamento. E durante essa guerra ele foi martirizado. Ele era o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional e os americanos e israelenses o assassinaram. Um homem muito, muito bom. E essa pessoa era eu. Fui eu que sugeri a ele ir à China para tentar restabelecer a relação. Resumindo, ele conseguiu permissão do Marja Ayatollah Khamenei e foi como representante do líder e também em nome do presidente. E ele ajudou a melhorar o relacionamento. A reunião dele com o presidente Xi foi muito boa, e isso mudou as coisas, pelo menos em parte. Depois, quando o presidente Raisi veio, ele continuou nesse mesmo caminho. O ponto é que aquele foi um momento importante. E eu realmente ajudei o Dr. Larijani. Quer dizer, eu nunca estive no governo, como já disse. Mas depois que ele voltou da China, eu fui com ele, e ele me pediu para assumir o dossiê da China em nome dele, porque ele era o responsável por esse assunto. Então, de forma voluntária, eu fiz isso até ele deixar de ser presidente do parlamento. Aí voltei a me concentrar só no meu próprio trabalho. Hoje, o presidente enviou uma carta ao líder. Bom, isso já tinha sido discutido antes. Mas, de qualquer forma, o presidente e o líder escolheram o Dr. Kalibaf, que é o atual presidente do parlamento. Na época, o Dr. Larijani ocupava esse cargo. O Dr. Kalibaf, que também é o principal negociador, para ficar responsável pelo dossiê Irã-China. E eu acho que isso é um passo importante, porque ele é uma pessoa competente, mas também porque, quando alguém como o Dr. Larijani estava encarregado disso, era justamente porque o presidente não tem tempo para se dedicar muito a cada assunto. Ele está administrando o país inteiro e há muitas dificuldades. Salários, vários tipos de questões que precisam ser resolvidas. Então, o fato de ele estar à frente desse dossiê passa uma mensagem muito importante. E eu acho que isso vai ter um impacto significativo, assim como aconteceu com o Dr. Larijani. Vai ter um impacto importante na relação entre o Irã e a China, que já é boa. Naquela época, a iniciativa foi para reparar a relação. Agora, está sendo feita para fortalecer ainda mais, para incentivar investimentos, atrair investidores chineses, promover cooperação entre universidades iranianas e chinesas, parcerias em tecnologia de ponta e por aí vai. Então, eu acho que a notícia que saiu hoje foi muito importante e acredito que vai ter um grande impacto. E vindo logo depois da visita do Trump à China, uma visita que não deu certo, acho que isso ganha um significado ainda maior. Agora, voltando à pergunta que você levantou, a gente já falou sobre isso antes. Como eu disse, os iranianos, nós dois, estamos conversando há anos. E qualquer um pode olhar para trás alguns anos e ver que tudo que a gente dizia naquela época realmente aconteceu. No Ocidente achavam que seria algo fácil, tranquilo, mas acabou que o que a gente dizia estava certo. Depois da guerra, e também durante a guerra, tivemos essas conversas e eu disse que as capacidades de mísseis do Irã, as capacidades de drones deles, continuam intactas. E eles sempre diziam isso. Agora estamos vendo de novo que estão chegando a conclusões mais realistas, mesmo que o New York Times e outros, os números deles não sejam precisos. Posso dizer com confiança que as capacidades de mísseis e drones do Irã hoje são maiores do que eram no primeiro dia da guerra. A economia do Irã, sim, está abalada, prejudicada, com inflação alta. Isso é outra questão. Mas, quando se trata da capacidade do Irã de atacar,
ela é mais forte agora do que era naquela época. E os americanos? Nós sabemos que os americanos e o regime israelense estão com suas capacidades esgotadas. Então, o Irã vai atacar com muito mais força desta vez. E o Irã já deixou claro que se nossa infraestrutura crítica for atacada, nós vamos retaliar de forma decisiva. Isso significa que a infraestrutura crítica do regime israelense será destruída e também a infraestrutura crítica desses regimes no Golfo Pérsico será destruída. And the critical infrastructure of these regimes in the Persian Gulf will be destroyed. And that will mean no more oil and gas. E isso vai significar que não vai ter mais petróleo nem gás, talvez por anos. Então, o papel do Irã vai ser decisivo dessa vez. O Irã não começa guerras porque o Irã tem princípios morais. A gente tem sido alvo de 3 guerras dos Estados Unidos desde 1980. Primeiro com Saddam Hussein, que era o representante deles na época, depois no ano passado e agora neste ano. O Irã nunca é quem aumenta o conflito. O Irã reage quando há escalada. Mas é bom lembrar que quando o regime israelense bombardeou o campo de gás de South Pars, o Irã respondeu com força contra o Catar e os Emirados. E aí o Trump postou no Truth Social, praticamente implorando para o Irã não reagir, dizendo algo como: "Eu não sabia disso." Netanyahu não vai repetir isso. Desta vez, não vai sobrar nada do Catar. There will be no more Qatari, and I'm just saying this so our Qatari neighbors would know. E eu estou dizendo isso só para que nossos vizinhos do Catar saibam. Não vai haver mais instalações catarianas. Elas vão acabar. E os Emirados também vão estar acabados. Todos esses regimes, se a nossa infraestrutura crítica for atingida, com esse clima, todos esses regimes vão ficar vazios. As pessoas vão ter que ir para o Iraque ou para Omã, porque esses lugares vão se tornar inabitáveis para soldados americanos, diplomatas e também para as famílias que governam. E por aí vai. Vai ser simplesmente... Então o Irã não vai começar nada. O Irã valoriza muito a vida humana. A gente sabe disso porque na última guerra cerca de 3.450 iranianos foram assassinados. Mas no máximo umas 20 pessoas nesses 5 países morreram. Por quê? Porque o Irã teve cuidado para não atingir pessoas comuns. Essa é a verdade. É a mesma coisa com o regime israelense. O Irã nunca atacou sinagogas ou escolas. Foram os israelenses que atacaram uma sinagoga em Teherã. Eles atacaram escolas, fizeram vários ataques duplos. Bombardearam muitos prédios residenciais, a uns 15, 20 minutos a pé daqui, de onde eu estou agora. Muitos, com certeza. Quer dizer, há outros também, eu não os conheço. Mas o ponto é o seguinte, se eles começarem uma guerra e atacarem infraestrutura crítica, a única forma de dissuasão é o Irã reagir com força, como fez quando atingiram o campo de gás de South Pars. E isso vai derrubar a economia global. A economia mundial já está caminhando para uma grande recessão. E se isso continuar por, sei lá, 3 ou 4 meses, vai virar uma depressão, eu acho. Mas se eles atacarem nossa infraestrutura crítica, nossas instalações de petróleo e gás, esse tipo de coisa, a gente vai destruir tudo. Vamos destruir tudo. E não vai sobrar nada. Nada que possa sair do Golfo Pérsico por anos. E isso vai causar uma depressão global como nunca se viu na história da humanidade. Então Trump e Netanyahu precisam escolher com cuidado. E os aliados deles no Golfo Pérsico têm que pensar muito bem no futuro, porque quando os países deles colapsarem, não vai ter volta. Ninguém vai deixar que eles comandem algum governo no futuro, em Doha, em Abu Dhabi ou em qualquer outro lugar. Ninguém vai aceitar isso mais, então eles precisam ter muito cuidado. E o Irã vai ser implacável. Espero que esses regimes reajam. E eles poderiam, aliás, acabar com essa guerra. Poderiam assinar agora mesmo uma declaração conjunta dos 5 países, dizendo não vamos permitir que os Estados Unidos usem nosso espaço aéreo, nosso território, nosso mar. Somos contra a guerra. Mas eles são covardes demais, ou estão comprometidos demais. Afinal, muitos deles aparecem nos arquivos do Epstein. E não pense que as pessoas ligadas ao Epstein são só americanas. Tem gente nos Emirados também.
Tem uma mulher lá que apresentou a irmã de 12 anos para um dos altos funcionários dos Emirados. Não lembro o nome dela. Ela apresentou a irmã mais nova dela pro Epstein. Essas pessoas são tão corruptas quanto as que aparecem nos arquivos do Epstein, nos Estados Unidos. Os bilionários de lá e os amigos bilionários deles aqui não são diferentes. Quer dizer, existe um motivo para eles existirem do jeito que existem. E com certeza não é porque eles não existiriam se estivessem fazendo tudo isso por conta própria. E tem mais uma coisa que eu devia ter mencionado. Desculpa, Dani, por ter esquecido. Tô ficando velho. Desta vez a escalada vai ser muito rápida, sim, e a resistência iraquiana vai ser bem diferente do que vimos da última vez. Mesmo tendo sido bastante ativa, aquilo representava só uns 10% da capacidade deles. Se houver uma escalada, esse lado vai reagir muito rápido. Então, a resistência iraquiana não vai se parecer em nada com o que eles viram antes. E o Iêmen, pelo que me disseram nos últimos dias, está totalmente preparado. Eles descansaram, estão prontos. E se houver uma escalada, eles vão fechar o Mar Vermelho. E aí não vai passar mais petróleo, nem comércio por lá. Então os europeus, essas ditaduras familiares, todos eles deveriam pensar muito bem no que o Trump vai fazer com eles. E o povo americano precisa entender o que o Trump está prestes a fazer com eles. Seja porque ele está comprometido, seja por quem, sei lá, algum vídeo dele fazendo algo com meninas. Eu não faço ideia do porquê dessa determinação dele em destruir os Estados Unidos. Mas enfim, ele mesmo disse que não se importa com a situação econômica do povo americano. E lembrem-se, ele repete duas mentiras. And remember, he repeats two lies. One is that Iran is developing a nuclear weapon. We know that the anti-terrorist chief, anti-terrorism chief that he installed, Joe Kent, he installed him, said that Iran is not pursuing a nuclear weapon, that Iran is not a threat to the United States. This is all about the Zionist lobby and the Israeli machine. And we know that Tulsi Gabbard, under oath, said the same thing. We know that the International Atomic Energy Agency has been saying that has never shown evidence that Iran at any point has been trying to produce a nuclear weapon, even though the United States says since 2003. But the IAEA has never provided evidence of anything before then. Então existem duas mentiras que ele repete. Uma é sobre uma arma nuclear. Ele diz que eles vão fabricar uma arma nuclear e depois bombardear todas as cidades do mundo, como se a gente estivesse por aí querendo bombardear com armas nucleares. E você viu ele dizendo isso para as crianças na Casa Branca. E sabe, esses iranianos, matar todos nós, matar todos vocês. E a segunda mentira é, claro, aquela dos 40 mil mortos. E todas aquelas pessoas, jornalistas e outros, que espalharam essa mentira, ajudaram os Estados Unidos a cometer essas atrocidades, ajudaram Netanyahu a cometer essas atrocidades e contribuíram para levar a economia mundial ao ponto em que está hoje. Sim, com certeza. Eu queria só fazer um comentário sobre o que você disse antes, sobre o Mohammad Ghalibaf, que parece estar assumindo vários cargos importantes dentro do governo iraniano. E em grande parte, quer dizer, a China vai adorar isso. Ele é extremamente confiante. Quantas vezes as pessoas já compartilharam no X as análises econômicas dele sobre a situação mundial? Ele entende muito bem essa parte e já mostrou isso na prática. E agora ele talvez vá se tornar, para o principal parceiro econômico do Irã, alguém capaz de... As pessoas deveriam prestar atenção nele. Quer dizer, se quiserem seguir a conta dele, podem achar pelo meu perfil no X. Dá para encontrar o nome dele lá. Mas isso deve spell. Ele é importante. A questão da China não é um assunto extraordinariamente complicado. Mas é coisa demais para o presidente.
porque ele já tem muita coisa para fazer. A burocracia, sabe? E além disso, ele está governando um país em situação de guerra. Então, o dossiê das negociações, o dossiê da China, não são coisas que tomariam o dia inteiro do Dr. Galibaf. Mas com certeza são assuntos demais para o presidente lidar sozinho. Precisa-se alguém com peso suficiente para fazer as coisas acontecerem, para poder ligar para o presidente e dizer: olha, com os chineses estamos fazendo isso, tem esse problema aqui. Tem que ser alguém que possa fazer essas ligações e resolver. Então é um movimento importante, e ele é uma pessoa muito competente, é conhecido por ser competente. And he is a very competent person. He's known to be competent. Então, o último post dele foi, e isso é bem interessante: o mundo está à beira de uma nova ordem. Como disse o presidente Xi, a transformação que não se via há um século está se acelerando em todo o planeta. Fim da citação. E ele enfatiza que a resistência de 70 dias da nação iraniana acelerou essa transformação. O futuro pertence ao sul global. Então eu acho que foi uma escolha muito inteligente do Irã colocá-lo nessa posição. Ele também é o chefe das negociações, que tem ido muito bem do lado iraniano. Digo isso porque, enquanto os Estados Unidos, e tenho certeza de que você viu aquelas exigências maximalistas ridículas, pedem que o Irã entregue o urânio, que não haja cessar-fogo em nenhuma outra parte da região, a menos que o Irã converse com eles, e ainda sem reparações. E aí entra alguém como Galibaf. Não há recuo algum. É simplesmente, esses são os nossos termos. Vamos ver qual país, qual lado, aguenta mais tempo nessa disputa. E olha, é algo impressionante de se ver. É um momento realmente crítico. O Irã é uma lição para o mundo. E o que o Irã está fazendo hoje é o maior favor para as pessoas em todo o planeta. Até mesmo para o povo americano, embora eles provavelmente não vejam dessa forma. Mas o Irã está derrubando esse império. E não está agindo de forma agressiva. Está basicamente determinado a proteger sua soberania e a proteger o povo da Palestina. No fim das contas, tudo isso gira em torno da Palestina. Tudo isso tem a ver com o Irã se opor ao genocídio, enquanto todos os outros, todos os governos ocidentais apoiam o genocídio e todos os países da região são cúmplices desse genocídio. E a guerra suja na Síria teve como objetivo afastar a Síria do eixo da resistência, para colocá-la do mesmo lado daqueles regimes que são cúmplices do genocídio. E todas aquelas pessoas que, sabe, eram ativistas e ajudavam a moldar a opinião pública para derrubar o governo da Síria, basicamente estavam trabalhando para Israel. Todos aqueles wahhabitas, salafistas e também os seculares, todos faziam a mesma coisa. Esses extremistas, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, eram ferramentas do império. E aquelas pessoas nos Estados Unidos e também na Europa, que faziam lobby em nome deles, financiadas pelo Qatar, por Erdogan, por outros, por governos ocidentais. Todas as faziam de forma consciente ou não. Influentes Chambers tornaram o império. E agora, olha para a Síria. Olha o que o Hezbollah está fazendo no sul do Líbano. É impressionante. Impressionante a firmeza deles. Inacreditável. Eu nunca vi nada assim na minha vida. E mesmo assim, olha para a Síria, completamente quieta. Agora seria o melhor momento para a Síria reagir contra o regime israelense e retomar seu território. Enquanto o Hezbollah luta no oeste, eles poderiam, com uma população muito maior, e ainda tem a Turquia, que apoia esse regime ligado à Al-Qaeda, mas nunca vão fazer isso, porque nunca foi para fazer isso. Essa nunca foi a intenção desde o começo. Isso é um regime fantoche. O cara do ISIS, da Al-Qaeda, foi até a Casa Branca, pegou o perfume dele, voltou e pronto. Enquanto isso, os israelenses continuam ocupando enormes territórios na Síria. E o regime, em vez de aproveitar essa oportunidade para reagir e fazer o regime israelense pagar um preço pela ocupação, está tentando sufocar a resistência no Líbano, fechando a fronteira com a Síria. É isso. E todas aquelas pessoas que falavam de jihad, e todos aqueles que apoiavam esses malucos do ISIS, da Al-Qaeda, wahhabitas, salafistas, esses assassinos insanos,
Onde é que eles estão agora? Crazy killers. Where are they now? Where are those people now who are talking about, Onde estão agora aquelas pessoas que falavam de jihad ou que diziam querer libertar a Síria e apoiar a resistência armada? Onde elas estão agora? Elas apoiaram quando matavam gente pobre na costa, ou o povo druso no sul. Mas agora que o Hezbollah está reagindo com força e o regime israelense fica furioso de raiva, eles vão e bombardeiam mulheres e crianças no Líbano. Todo dia, famílias inteiras são massacradas e isso nem é noticiado no Ocidente. Eles estão atacando, por propósito, equipes médicas em todo o Líbano. Mas você não vai ouvir isso na mídia ocidental, porque os jornalistas deles no Líbano são um bando de criminosos. É muito interessante. No Ocidente, a mídia ocidental, sempre que a gente reclamava lá atrás sobre o silêncio em relação a Gaza, eles diziam: é que a gente não tem presença em Gaza. Essa era a desculpa deles. Todo mundo sabia que estava acontecendo um genocídio, mas eles diziam: não podemos confirmar nada, porque não estamos lá. E essa era a desculpa para basicamente ajudar os israelenses. Mas no Líbano, há mais agências de notícias e repórteres ocidentais, com escritórios, produtores, motoristas e assistentes, do que em qualquer outro lugar do mundo árabe, se a gente comparar com a população. Mas você não fica sabendo das atrocidades que estão acontecendo. E quando fica, houve coisas como redutos do Hezbollah, como se estivessem falando de prédios residenciais, hospitais ou clínicas. Mas eles dizem redutos do Hezbollah, alvos do Hezbollah, para esconder o que realmente são. Então sejam jornalistas ocidentais, e claro, estou falando da grande mídia tradicional, aqueles que de alguma forma estão ligados a esses regimes ou à elite do tipo Epstein, estarem presentes ou não faz diferença. Estar em Gaza, fora de Gaza ou no Líbano não muda nada na cobertura. Eles apoiam o regime israelense, apoiam os assassinos de crianças. E eles são, claro, parte do genocídio. Todos eles são assim como todos os diplomatas ocidentais em Beirute. Todos são apoiadores de genocídio. Cada um deles tem sangue nas mãos. E se tivessem um mínimo de decência, os diplomatas ocidentais desertariam agora, ou pelo menos pediriam demissão, onde quer que estivessem no mundo. Mas como não têm decência, nem amor próprio, nem humanidade, vão continuar recebendo seus salários, assim como os jornalistas ocidentais fazem o mesmo. Então, sinceramente, embora seja muito triste ver o que acontece no Líbano, eu fico contente que as pessoas agora possam perceber que a presença de jornalistas no Líbano não muda nada. E a ausência deles em Gaza era só uma desculpa. Se estivessem em Gaza, as reportagens não seriam diferentes. Sim, ótimos pontos, professor Morandi. E nesses últimos 10 minutos, mais ou menos, eu queria te fazer uma pergunta que, na minha opinião, ajuda a reforçar e talvez ampliar essa análise mais ampla que você apresentou sobre a situação na região. Sabe, uma das perguntas que surgiu do público foi a seguinte. Só uma coisa antes de você dizer isso. Claro. Se o regime sírio, se esse regime corrupto ligado à Al-Qaeda, que é só um fantoche, se eles resolvessem defender a Síria contra Israel, você sabe quem seria o primeiro a mandar apoio? O Irã. Apesar de tudo, o Irã seria o primeiro a mandar ajuda. A resistência no Iraque, o Hezbollah, todo mundo. Quer dizer, o Erdogan não faria nada por eles, mas o Irã daria tudo o que eles precisassem para recuperar o território. E enquanto o Hezbollah está lutando agora, esse seria o melhor momento, porque o regime israelense está sobrecarregado. Mas eles não vão fazer isso. Não tem nenhuma intenção de fazer isso. Nunca foi essa a intenção. E essas pessoas ajudaram a criar essa situação. Eles ajudaram o regime israelense e prejudicaram a causa palestina. E agora vão tentar fingir o contrário. Vão tentar desviar a atenção dizendo, sabe, que o Assad era isso ou aquilo. Mas para Irã, a questão nunca foi sobre o Assad, nem sobre a etnia, a raça ou a religião dele. Sempre foi sobre a resistência. Só que essas pessoas foram grandes aliados do regime israelense.
who are great assets to the Israeli regime. Yes, sorry for interrupting. No. Ah, desculpa pela interrupção. Não. Eu acho que esse é outro ponto importante. Bom, considerando esse contexto mais amplo que você descreveu, e eu acho que o ponto sobre a Síria é realmente muito bom, levando em conta como o chamado Shara, esqueci agora o nome dele na Al-Qaeda, fugiu completamente da cabeça. Ah, o Jolani, isso, o regime do Jolani, o quanto ele é desastroso nesse momento tão crítico da história. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente recebeu uma pergunta do público dizendo se você viu o vazamento do Dmitry Laskaris sobre a conferência em Atenas. Pelo que parece, Israel teria interesse em manter o Estreito de Hormuz fechado. O que a gente acha disso? Isso se conecta com um argumento que tenho ouvido bastante sobre o Estreito de Hormuz. Alguns amigos nossos estão dizendo que o fechamento do estreito, nesse momento de tensão entre o Irã e a Marinha dos Estados Unidos, seria algo benéfico para os Estados Unidos e para Israel. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, especialmente à luz das notícias de que o Irã agora lançou um sistema próprio de seguro, consolidando de fato o controle sobre o Estreito de Hormuz. O Irã insiste que o estreito não está fechado. Mas, ao mesmo tempo, existe essa espécie de bloqueio, acho que dá para chamar assim, e os navios estariam sendo intimidados pela Marinha Americana. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Bom, antes de tudo, a gente precisa lembrar que o Irã nunca fechou o Estreito de Hormuz. Nunca. Nunca foi fechado. Antes da guerra, tudo funcionava normalmente, e o Irã não tinha controle nenhum sobre aquilo. E, aliás, não são águas internacionais. Não é largo o suficiente para ser considerado águas internacionais. São águas iranianas e omanitas. Mas depois da guerra, as restrições passaram a valer para aqueles 5 países que participaram do conflito: Kuwait, Bahrein, Emirados, Catar e Arábia Saudita. Eles estavam matando iranianos. E não só hospedavam os americanos em bases, como também fora das bases, além de financiarem a guerra. Os americanos não estavam alugando esses lugares. Todos os custos americanos em todas essas bases, e não são só 5 ou 6, são muitas, todos os custos eram pagos por eles, tudo. Todo ano, muitos bilhões de dólares eram pagos por esses regimes aos americanos durante a guerra. Então eles faziam parte disso, sim. Eles mataram nossos jovens, ajudaram a bombardear nossos hospitais. Por isso, esses 5 regimes tinham restrições sobre seus navios, por motivos óbvios. Os navios chineses foram bloqueados? Não. Os navios russos foram bloqueados? Também não. Navios iam para o Paquistão, para a Índia? Sim, depois de negociações. Navios que vinham de portos iranianos, obviamente não tinham problema. Os que vinham do Iraque também não tinham problema. Mas os que vinham desses 5 países enfrentavam restrições. Em alguns casos, depois de negociações, permitiam que alguns passassem se fossem muito importantes para países que não tinham causado dano ao povo iraniano. Então, os iranianos nunca tinham fechado o Estreito de Hormuz. Depois do cerco dos Estados Unidos, que foi uma violação do cessar-fogo, porque os Estados Unidos impuseram o cerco depois do cessar-fogo, depois do acordo de cessar-fogo, lembra? No começo da guerra, o Trump disse, rendição incondicional. Mas no 39º dia, a situação ficou tão ruim que ele acabou aceitando o plano iraniano de 10 pontos como base para a negociação. Aí todo mundo atacou o Trump, zombou dele. E a porta-voz dele veio dizer, não, a gente jogou isso fora. Mas ele tinha aceitado. Ele mesmo publicou. Então, no acordo de cessar-fogo, estava previsto que deveriam parar com as mortes em Gaza e no Líbano, especialmente no Líbano, porque lá os combates estavam muito intensos. E aí, naquele momento, não havia cerco, nenhum cerco dos Estados Unidos. Então, os iranianos permitiriam que mais navios daqueles 5 países, passassem pelo Estreito de Hormuz para aliviar a crise global. Isso foi há um mês, na verdade, mais de um mês atrás, bem mais de um mês. Certo? Tipo, depois de uns 42, 43 dias, acho.
não sei ao certo. Mas aí o Netanyahu acabou com o cessar-fogo. Ele começou a bombardear o Líbano de forma massiva para minar o cessar-fogo. E aí os iranianos disseram, enquanto ele não aceitar o cessar-fogo, não vamos deixar esses navios extras saírem, esses navios extras. Então o estreito estava aberto. No fim, o Netanyahu foi obrigado a aceitar o cessar-fogo, embora tenha retomado os ataques 1 ou 2 dias depois. E aí o Irã disse, tudo bem, vamos deixar passar aqueles navios que tinham sido acordados. Mas o Trump, que tinha acabado de impor um cerco aos portos iranianos, primeiro ele falou de todo o Golfo Pérsico, depois especificou os portos do Irã, disse ótimo, mas eu vou manter o cerco. O que é uma violação do cessar-fogo é um ato de guerra. Então os iranianos responderam, bom, se é assim, então não vamos deixar esses navios saírem. Isso foi feito pelo Trump e pelo Netanyahu. E agora estamos onde estamos. Eu não posso afirmar com certeza, não falo em nome de ninguém, obviamente, mas se o Trump obrigasse o Netanyahu a acabar com o massacre em Gaza e no Líbano, a encerrar as guerras e o cerco, então esses navios começariam a sair do Golfo Pérsico e passariam pelo Estreito de Hormuz. Então, o Trump é quem está destruindo a economia global. Trump e Netanyahu. Agora, se isso é bom para Israel, eu não acho. Acho que é bom para o Netanyahu, porque ele quer guerra. O Netanyahu quer um cerco ao Irã para enfraquecer os iranianos. Ele quer guerra, quer morte e destruição, porque precisa disso para se manter no poder. Mas eu acredito que isso seja bom para Israel? Não, por quê? Porque não é bom para os Estados Unidos, não é bom para a economia global. E por que isso não é bom para o regime israelense? Porque assim como esses 2 anos e meio de genocídio fizeram o mundo desprezar o regime de Israel, essa crise econômica global também está sendo feita em nome do sionismo. A gente viu o Trump dizer claramente, eu fiz isso por Israel. E depois ele ainda completou, bom, por esses outros países também. Arábia Saudita, Emirados e Catar. E depois ele, meio que de última hora, incluiu o Kuwait e o Bahrein. O motivo de terem sido esses 3 países depois de Israel é porque são os países que pagam ele. Esses países realmente pagam muito dinheiro para o Kushner, para o Witkoff e para os outros sionistas. Então, na minha opinião, o Trump claramente quer sair dessa. Mas pelo que a gente ouviu do Tucker Carlson, que se encontrou com ele disse que entendeu que isso não era uma boa notícia, mas foi lá e fez mesmo assim. E quando você olha para a carta de renúncia do Joe Biden e para as entrevistas que ele deu depois, chega à mesma conclusão. Então eu acho que o regime israelense, os sionistas que estão no comando, querem guerra. E se eles querem guerra, vai ter guerra, porque são eles que mandam. Eles são os caras que mandam nos Estados Unidos. Mas isso é bom para o sionismo? Eu acho que não. Porque o mundo vai dizer, olha a Índia. A Índia fez o que pôde para... Você sabe, Modi era muito pró-genocídio. E olha o que os israelenses fizeram com a economia indiana. As pessoas vão lembrar do que fizeram com eles. Estão destruindo a economia da Índia. Estão detonando a economia global. Então, isso vai ser bom para o regime israelense a longo prazo, quando os americanos comuns perceberem que essa guerra, que era sobre Israel, acabou com o nosso modo de vida, destruiu nossos empregos, fez a inflação disparar. Isso vai ser bom para Israel no futuro? Eu acho que não. Eu acho que não é bom para Israel de jeito nenhum. E para o Netanyahu é bom? Sim, porque o Netanyahu precisa de crises. É disso que se tratam esses 2 anos e meio de guerra, genocídio, morte e destruição, para mantê-lo fora da prisão, para mantê-lo no poder. Ele tem uma eleição chegando. Por que o gabinete dele expôs o fato de que ele visitou os Emirados Árabes Unidos? E aí, quando os Estados Unidos negaram, eles foram lá e disseram não só ele foi, como o Mossad também foi, enfim, todo mundo foi. Por que isso aconteceu? Porque ele fez isso, na minha opinião, e é só a minha opinião, não tenho informação. Ele fez isso pensando no público israelense. Ele queria dizer, olha, ele não teve sucesso em Gaza, fracassou no Líbano, olha o que o Hezbollah está fazendo com ele. Então, o único lugar onde ele teve algum sucesso
graças ao Qatar, ao Erdogan e a outros, foi na Síria, em parte. Erdogan and others was in Syria partially, but Syria is going to be a problem. But that's for another day. Mas a Síria vai ser um problema. Isso é assunto para outro momento. De qualquer forma, dá para dizer que isso é um tipo de sucesso, no sentido de mostrar, olha, eu consegui abrir caminho nos Emirados, agora eles são um aliado importante meu, eles estão na linha de frente da minha luta contra o Irã, e por aí vai. Mas isso também prejudica Israel. Por quê? Porque você humilhou o seu aliado, você destruiu a reputação dele. É difícil para mim dizer isso, mas é como um homem ou uma mulher que tem um relacionamento secreto e ilícito com alguém de reputação terrível. E se isso vem à tona, essa pessoa fica arrasada. Sabe o que eu quero dizer? E aí essa pessoa admite, sim, eu tenho um relacionamento com fulano de tal. Então isso acaba ferindo o regime israelense, porque agora o Qatar e os outros vão ficar muito mais cautelosos com as próprias traições. Quer dizer, a gente sabe que todos eles têm relações. A Turquia transporta o petróleo de Baku, o Egito compra gás, a Jordânia facilita o comércio, estão todos juntos nessa. Mas os Emirados levaram isso a outro nível. E a região, no geral, odeia esses regimes. Quando o Irã bombardeou esses países em retaliação, o povo da região inteira comemorou, tirando os wahhabitas, os salafistas e o pessoal que recebe para isso. Mas o resto, todo mundo comemorou, porque sabem quem são essas pessoas e o que esses regimes representam. Só que o ponto é o seguinte, o Netanyahu fez isso por causa do próprio Netanyahu. Ele expôs essa relação por interesse próprio, na minha opinião. E por isso eu não acredito que muito do que está acontecendo agora seja realmente do interesse de longo prazo do regime israelense. The war in Gaza, I don't think is at all the genocide. In Gaza, the Holocaust in Gaza is of long-term interest to the Israeli regime. It's destroyed the Israeli regime. It's despised across the world now. I don't think that the ongoing genocide and ethnic cleansing of southern Lebanon, especially with the heroic resistance of Hezbollah that we see today, the unbelievably heroic resistance of Hezbollah that we're seeing today is going well for the Israeli regime. None of this is, but it's kept Netanyahu in power for 2.5 years. Estejam indo bem para o regime israelense. Nada disso está. Mas tudo isso manteve Netanyahu no poder por 2 anos e meio. Então eu acho trágico o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Eu tenho um colega indiano, muito bem informado, que me disse que isso pode levar à fome na Índia. E se isso vai levar à fome na Índia, dá para imaginar que também vai causar fome em outras partes do mundo. Então é uma catástrofe global. Mas o mundo não vai esquecer que essa guerra foi feita pelos sionistas e que foi imposta ao mundo por Trump e Netanyahu. Sim, a economia indiana já está. E também, quer dizer, Dani, algo que a gente já tinha comentado antes. Olha para os democratas que agora estão dizendo isso é terrível, isso é horrível. Mas será que eles são mesmo? Quer dizer, muitos eleitores comuns dos democratas hoje são contra Israel. Mas eu estou falando daqueles que estão no poder. Eles são contra Israel? Não, senadores não. Mas eles veem para onde as coisas estão indo. Eles veem que até os republicanos, tenho certeza de que muitos deles sabem para onde isso vai. Só que agora não dá mais para pular fora do navio. Não, e os democratas, como você disse, se forem pressionados do mesmo jeito que o Trump foi, eles não têm exatamente uma visão muito diferente sobre o Irã do que a dele. Então é isso. Quando o império chama, todo mundo atende. Eu me lembro de quando o Biden era presidente. Foi nessa época que o genocídio começou. Isso é verdade. E isso foi o que deu início a tudo isso. Só alguns pontos. E aí a gente pode encerrar, Bruce Sarandi. Nessa conversa sobre os Emirados Árabes, eu acabei esquecendo completamente desses chamados drones que atingiram o país. Pelo menos é o que dizem alguns relatórios sobre um gerador de energia reserva. E isso aqui, eu não tenho provas, mas é o que eu acho. É que todos esses ataques estranhos, especialmente contra os Emirados, me dão a impressão de que alguns ativos israelenses em algum lugar da região
é que estão lançando esses drones. Essa é a minha avaliação. Porque eu conheço o Irã. Quer dizer, vamos lá, a gente fala disso há anos. Acompanhamos a guerra de 12 dias, depois a do Epstein, seja lá como chamam agora, a guerra de 70 dias ou mais, que ainda está acontecendo. A gente sabe que o Irã anuncia quando ataca alguém. E a gente sabe que eles tomam medidas bem rigorosas com ataque. E geralmente fazem isso em legítima defesa. E seguem as leis da guerra. Quer dizer, é só olhar como o Irã tem se comportado durante todo esse conflito. E é tudo bem certinho, dentro das regras. Esses ataques aleatórios, tipo um bombardeio aqui, outro ali, agora até os Emirados Árabes nem estão mais tentando culpar o Irã. Para mim, isso é bem suspeito. E acho que tudo isso se encaixa no que a gente vem discutindo. No sentido de que algumas pessoas estão apostando demais em ganhos de curto prazo, entre aspas, até mesmo nos lucros, por exemplo, do gás, do GNL, do petróleo. Para quem acredita que o capitalismo e o imperialismo são a raiz do problema, eu diria que há momentos na história, e esse é um deles, em que há uma crise enorme e um grande declínio acontecendo, especialmente para o Império dos Estados Unidos. Tem momentos em que a política assume o comando. E eu simplesmente não acredito que, de alguma forma, os lucros de curto prazo, que, digamos, a Chevron, a ExxonMobil e outras empresas estão tendo agora, possam realmente representar o sucesso do império desse jeito. Ainda mais com todas as outras mudanças que estão acontecendo, como você mesmo comentou aqui no programa. E eu acredito 100% nisso. Eu estou nos Estados Unidos, eu vejo isso, eu sinto isso. A crise econômica é enorme neste momento. E embora os monopólios americanos também ganhem muito dinheiro com crises econômicas, eles sempre perdem muito nessas crises. Eles encolhem, ficam menores dentro dos Estados Unidos. O peso econômico global diminui. E isso é fato. É só olhar qualquer gráfico da economia americana, desde 1945 até hoje. Ela encolheu, está menor, já não é tão dominante. E isso vai continuar. E na minha opinião, é exato disso que a gente precisa. E quando a classe média entra em colapso, e a maioria das pessoas vai ficando cada vez mais pobre, isso traz estabilidade para os oligarcas? Ou deixa tudo mais instável para eles? Não é uma boa. Essas pessoas não são tão brilhantes quanto alguns gostam de dizer. Olha, eu acredito muito em Deus. Não tenho dúvida da existência de Deus. Mas tem gente que insiste em perguntar, como pode existir um Deus? E ao mesmo tempo atribui qualidades divinas a essas pessoas, como se fossem super sofisticadas, como se tudo estivesse sob controle, tudo planejado. Mas, se eles são tão bons assim, por que os Estados Unidos estão numa situação tão ruim? E por que o Sul global está em ascensão? Por que, sabe, há tantas perguntas assim? A verdade é que esse é um império em declínio. Quando estava em ascensão, tinha o luxo de cometer muitas atrocidades e as pessoas simplesmente olhavam para o outro lado. No Vietnã, por exemplo, no começo os americanos comuns apoiavam a guerra, mas aos poucos as pessoas começaram a se voltar contra ela, ou pelo menos uma parte importante da sociedade, o suficiente para fazer o governo recuar, para sair do Vietnã. Mesmo assim, os Estados Unidos eram um país rico. Naquela época, ainda eram de longe o país mais rico do mundo. Então a estabilidade do país nunca chegou a ser questionada. Mas agora, o país é bem diferente. Você já esteve na China. Ford. Mas Stepnosko. Quer dizer, Teherã, se você comparar o metrô de Teherã, pergunte para qualquer pessoa que já foi ao Irã, compare o metrô de Teherã com o de Nova York. Não tem nem comparação. O do Irã é infinitamente melhor. Apesar de todas as sanções, apesar das guerras, apesar das insurreições armadas que as agências de inteligência ocidentais, claro, não, essas pessoas estão destruindo o império. Estão reagindo cada vez mais desesperadas à medida que tudo desaba, e isso só piora as coisas. Estão cometendo crimes, claro, inimagináveis. Mas eu não vejo nenhum método nessa loucura. Eu só vejo loucura mesmo.
method in this madness. I just see madness. Yes. Yes, indeed. There was one final Sim, question, sim, but I think exatamente. we can answer Tinha uma it. última pergunta, mas acho que dá para responder rapidinho aqui. Essa suposta ação terrorista da Arábia Saudita e de outros países do Oriente Médio contra Mali e os estados da AES afeta o possível pacto de não agressão entre o Irã e a Arábia Saudita? Olha, eu não sei bem. Acho que nem sei direito como responder isso, porque Mas você é de Mali. Tem alguma opinião sobre isso? Acho que houve alguns ataques contra... Yeah, I guess there have been some attacks on terrorism. But how would that be impact like a non-aggression? Mas como isso afetaria um pacto de não agressão? Eu não sei. Deixa eu ir direto ao ponto. A Arábia Saudita ainda tem muito caminho pela frente para lidar com questões ligadas ao Irã. Eles ajudaram a matar muitos iranianos, e aviões americanos estavam baseados na Arábia Saudita, usando bases aéreas sauditas. Muita coisa, sabe? E lembra, muita coisa que os iranianos diziam e negavam durante a guerra, como aviões sendo destruídos e tudo mais. Agora a gente sabe que dezenas de aviões foram danificados e destruídos. E onde estavam muitos desses aviões? Na Arábia Saudita. Eles operavam a partir de lá. Então a Arábia Saudita ainda tem muito o que fazer. Quer dizer, talvez estejam repensando, mas ainda precisam fazer muita coisa. De qualquer forma, espero que, bem, os próximos dias provavelmente serão sangrentos. I mean, the days ahead will be probably bloody. There'll be lots of innocent people murdered by Trump and Netanyahu. Muita gente inocente vai ser assassinada por Trump, por Netanyahu e pelo regime de Trump. E a matança no Líbano continua. Todo dia estão matando mulheres e crianças, estão bombardeando equipes médicas, e os jornalistas ocidentais fingem que não veem, e todo dia estão massacrando pessoas em Gaza. Isso está ficando absurdo. O genocídio continua. E isso é o sionismo. Aqueles que defendem o regime israelense, um regime étnico, não sei se você viu minha entrevista com... Como é o nome dele? Piers Morgan. Não a última, a anterior. 3 vezes eu perguntei para ele, você considera legítimo um regime etno-supremacista ou não? E ele não quis responder. Dá para pensar que essa é uma pergunta cuja resposta seria óbvia, mas ele simplesmente não quis responder. This is something that the answer would be clear as day, but he would not answer the question. It's like saying, do you believe? It's the same thing as saying, do you believe? É como dizer, você acredita. É a mesma coisa que perguntar se você acha que um regime de supremacia branca na África do Sul é legítimo ou não. E se alguém disser, bom, eu sou contra muitas das políticas do governo sul-africano, e já falei isso antes, não acho que essas pessoas deveriam ser. Basicamente, isso significa que a pessoa se recusa a dizer que um regime de supremacia branca é ilícito. E é a mesma coisa aqui. Tudo isso já ficou registrado na história. Tudo está registrado por Deus, muito acima da história. Mas quem fica em silêncio é culpado. Quem é contra, quem se manifesta contra, quem se levanta contra, todos esses são heróis. Todos eles são heróis. De onde quer que venham, jovens judeus americanos, cristãos, muçulmanos, europeus, asiáticos, africanos, todos que tomam uma posição são heróis. Eles não têm nada do que se envergonhar. Como eu disse antes, às vezes as pessoas dizem, tenho vergonha de ser americano. Tenho vergonha. Não, ninguém deve sentir vergonha se está tomando uma posição. Quem deveria sentir vergonha são aqueles que são cúmplices ou que ficam em silêncio. Seja em Beirute, no Cairo, em Washington ou em qualquer lugar deste planeta. Qualquer um que fique calado, qualquer um apoie esse regime horrível, ou esses regimes, é cúmplice. Mas a todos os outros, eu desejo o melhor. Eles têm muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo. E espero que todos cumpram o seu dever. E que os iranianos derrotem esse império do mal, a República Islâmica do Irã, em nome da humanidade, em nome das crianças de Cuba que vivem sob cerco, em nome das crianças em Gaza que foram assassinadas, em nome das mães no Líbano que choram seus filhos, em nome das crianças da escola de Minab. Eles vão resistir, e a força deles vai ser lembrada. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar o programa, pessoal. Então, antes de sair, não esqueçam de deixar o like.
Obrigado a todo mundo que mandou superchat. Foi um ótimo programa. Quero lembrar que vocês podem apoiar o canal. É só olhar na descrição do vídeo aqui embaixo. Todas as opções estão lá. Vocês também podem seguir o Professor Morandi, vou colocar aqui agora, no X. Ele posta com frequência por lá. Dá para acompanhar todos os comentários dele e ele também compartilha as entrevistas em que participa. Então, siga o professor no X. Quero agradecer a todo mundo que assistiu e também aos moderadores que estão cuidando do chat. Thank everyone for watching, all the moderators who are moderating. Professor Morandi, any word before we head out of here? Professor Morandi, alguma palavra antes da gente encerrar por aqui? Então é o programa do Dani hoje, é o aniversário dele. E de acordo com a carteira de motorista dele, aliás com a minha também, quando eu fiz 21 anos, aconteceu uma coisa bem engraçada. Todo mundo dizia, agora você pode beber legalmente. E eu falava, na verdade, não posso, porque faltavam 10 dias. Foi um momento divertido, e até hoje eles não me deixam esquecer disso. Enfim, sem mais delongas, pessoal, vocês ouviram o Professor Morandi. Clica no botão de curtir antes de sair. Na descrição do vídeo, vocês encontram o perfil dele no X e também todos os links para apoiar o canal. Eu volto amanhã com o KJ, 13h, horário do leste, segunda-feira, 18 de maio. Até lá. Tchau, tchau. Monday, May 18th. See you then.